Estamos ao vivo! E aí, galera, como vocês estão? Eu tô super bem aqui. Vamos lá para mais uma live? Estão preparados? Tem certeza? Vocês têm certeza que estão preparados? Venham para essa live. Vamos lá, pessoal. Vocês estão preparados? Essa live aqui vai ser inesquecível. Sim, inesquecível por quê? Sejam bem-vindos. Ó, já está aqui a Sandra, nossa convidada. Olha só, sejam bem-vindos todos, queridos, todos. Tô aqui entrando também. Só tô organizando aqui para chamar o pessoal, né? Temos que chamar esse pessoal para nossa live aqui. Vamos ver como é que faz. Espera aí. Deixa eu mandar aqui lá pro copiar só um pouquinho. Aê! Sejam bem-vindos, Jocelito, Sandra, BC Prado, não sei quem é, mas estamos aí. Estamos ao vivo. Vamos dar início à nossa live. A nossa live que vai falar sobre a mulher que esqueceu de si. Já vou estar chamando aqui. Olha só, temos aí doutor psicanalista Manuel Reis. Sejam bem-vindos para contribuir com nós aqui. Muito bom ter colegas terapeutas. Muito bom, queridos, muito bom ter vocês aqui. Muito bem-vinda, Margarete. Estão me ouvindo, queridos? Estão me ouvindo? Então, vamos ver aqui a nossa querida pastora Sandra, psicanalista, terapeuta, nossa colega de trabalho, colega de polo. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Feliz por essa oportunidade. E só me dá um segundinho aqui que vou colocar lá no nosso grupo, o pessoal participar, né? Isso, vou compartilhar também. Vamos compartilhar aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui a nossa live. Queridos, nossa live em andamento. Bora lá. Agora sim, isso aí. Vou estar colocando a live aqui. Então, pessoal, vamos lá. Vamos aguardar a Sandra aqui. Alex, seja bem-vindo. Todos os que estão presentes aqui. Todos são bem-vindos. Muito bem-vindos. Obrigado por dar essa confiança a nós aqui. Vamos estar falando sobre a mulher, né? Aquela mulher que se perdeu, aquela mulher que, né, esqueceu de si. Mas, primeiramente, né, eu quero trazer para vocês aqui, eu quero apresentar vocês primeiro a nossa convidada, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, a pastora Sandra. Pastora Sandra Mara Barazete Henrique. Isso? Acertei? Isso aí, né? Ela também é diretora do Polo de Chapecó, Santa Catarina. Olha só, conexões, queridos. Isso é conexão. Ela é aluna, né? Foi aqui que ela conheceu e tá aí, tá estudando, né? Eu vou querer depois que você fale um pouquinho mais sobre vocês, mas quantas mulheres, eu quero perguntar pro povo aí, ó, quantas mulheres que vocês conhecem que cuidam de todo mundo, mas, né, já não sabem nem quem são. Responde aí, vão compartilhando aqui com a gente, vão dando boa tarde, isso aí, Tatiane, isso aí, nem que seja um coraçãozinho para nós, a gente já fica feliz. Mas então, hoje, nós vamos, né, seja bem-vinda mais uma vez, Sandra, muito obrigada por ter me recebido, né, recebido com carinho esse convite,
Já estamos com tivemos que trocar, mas está tudo certo, né? Alinhamos, deu tudo certo. E hoje nós vamos falar a mulher que se esqueceu de si. Né? Quantas vezes eu não, nesse assunto aqui era eu, meu Deus do céu. Né? Aquela que vive para todo mundo, sustenta tudo, mas por dentro está exausta, confusa e invisível. Quem, né? Quantos de nós? Se esse tema faz sentido aqui para você, você que está aqui com a gente, né? Se você compartilha essa live aí com mais mulheres, né? Pessoas que você vê que é assim, para ajudar. Né? Então, hoje eu recebo uma mulher que tem dedicado a sua vida ao cuidado emocional feminino. E eu trago aqui, né, a pastora, psicanalista, terapeuta Sandra. Seja bem-vinda, pode falar. Obrigada, querida. Muito obrigada pela oportunidade, né, que você me dá de estar aqui, dividindo um pouquinho de mim, né? Porque é isso que a gente faz, né? Um pouquinho da gente mesmo. Não tem como eu estar alcançando outras mulheres ou atendendo outras mulheres se primeiro eu não passei pelo processo. Primeiro eu, né? Primeiro em mim, para depois através de mim, né? E eu quero só deixar claro e até fazer um convite aí que as pessoas que estão nos assistindo comentem, deixem aí um feedback para a gente, comentem na live se porventura, né? Isso vai fazer sentido, vai colocando aí, porque a gente pode interagir com você, tá bom? E deixar claro que nós não vamos falar com mulher fraca, não. Nós vamos falar com mulher forte. É aquela que resolve tudo, que sustenta tudo, que ora por todos, mas que às vezes ninguém pergunta como ela está. Verdade. Nem ela própria. Né? Nem ela própria. Então, eu sou pastora já há 36, esse ano vamos fazer 37 anos, né, de ministério. Trabalho com mulheres todo esse tempo também, porque auxiliando meu esposo, o meu primeiro papel sempre foi com o grupo missionário de mulheres, a gente intitulava assim, né? Sim. Depois, claro, vinham os adolescentes, os jovens, que a gente tinha que dar suporte em todos os grupos. Mas o meu foco, o meu trabalho nesses anos todos sempre foi mulheres e casais, né? Mulheres e casais. Então, hoje estou aqui para falar um pouquinho com você, né, junto contigo. E eu quero usar mais uma vez que se porventura você que está nos acompanhando, em algum momento você se sentir descrita aqui, como se eu estivesse falando de você, descrevendo você, interaja conosco, tá? Nos ajude a fazer essa live melhor ainda. Então, olha só, pessoal, nós vamos dar início aqui, que a gente sabe que né, a pastora mencionou que sobre a própria história, né, que conecta com esse tema. Eu quero saber um pouquinho disso. Como foi o momento, né, em que você percebeu que também havia esquecido de si mesma? Então, eu percebi isso não fazendo curso de psicanálise ou fazendo terapeuta de mulheres, não foi não. Foi na lida mesmo, no dia a dia. Há cerca de 11 anos atrás, eu comecei a passar por uma série de perdas, sabe? Eu tinha uma função a nível estadual como secretária de educação e eu precisei entregar. Eu era a esposa do pastor, mas também era a coordenadora regional de mulheres de uma região grande, na região de Rio do Sul. E vindo na nossa transferência para cá, eu precisei entregar aquilo também. Nessa transferência, eu precisei deixar meu neto de 1 ano para trás. Tinha pequenininho. E aí foi assim, uma sequência de perdas. E quando eu fui me olhar, quando eu fui me ver, eu tive que meio que catar os pedacinhos para poder juntar. Porque eu já não me via mais inteira, né? Por essa sucessão de lutos. Porque sempre que você perde algo que você não vai mais tê-lo, é um luto que você passa, né? O luto basicamente é isso. Um ente querido faleceu, você nunca mais vai vê-lo, né? E
uma função como a minha, no caso, eu tinha certeza que não ia retomar a Secretaria de Educação. Então, foi, né? Então, foram várias coisas. E, de repente, sabe aquele dia que você acorda e você não tem mais nada para chamar de seu? Meu Deus, sei porque passei por isso. Por quê? Porque, claro, eu tinha meu esposo, o nosso relacionamento, graças a Deus, sempre foi um relacionamento muito bom. Eu acho que foi o que também me ajudou muito a, a me, né, me posicionar também nesse momento de dor, porque ele foi parceiro, ele foi, né, esteve ao meu lado. E aí foi, eu precisei olhar para mim. E você se olhar no espelho, Carla, e não se reconhecer. Não tem Sabe? identidade. Quem sou eu? Não tem identidade. Espiritualmente falando, eu sabia que eu era filha de Deus. Eu tinha, né, essa questão do espiritual. Mas a minha alma, as minhas emoções estavam Destruídas. destruídas. Destruídas, literalmente, eu fui a lona, sabe? Eu fui ao pó, né? Sim. Porque a última perda grave que então aconteceu foi que o nosso netinho, que depois o outro filho casou, a esposa engravidou, e ela perdeu o bebê aos 8 meses de gestação, morreu no ventre dela. E aí eu era aquela mulher, mãe, sogra, avó, que não tinha capacidade alguma de ajudar eles, não era só o luto pela perda da criança, mas era também a incapacidade de não poder ajudar o filho, de não poder ajudar a nora, de não poder fazer nada. Então aí eu precisei recorrer, né, à terapia para que eu pudesse me encontrar, né, e saber onde estava, vamos dizer assim, escondidinha a Sandra. Porque a gente acaba fazendo isso, né? Deixa ela para trás e segue. Deixa para trás e segue. Cuida do marido, cuida da igreja, cuida das mulheres, cuida, no meu caso, como pastora, né? Sim. Você cuida de todos, porque. Mas é aquilo. A vida pastoral também é uma vida muito solitária, né, Carla? Sim. Aham. Porque a gente cuida de todos, mas quem cuida da gente? Uhum. Então, eu preciso aqui fazer uma ressalva e agradecer a Deus pelas pessoas que andam conosco nesses 10 anos na igreja, sabe? Eu preciso agradecê-los, porque as mulheres foram muito parceiras. Elas foram muito parceiras. Elas estiveram comigo, elas me cuidaram, me zelaram de mim, mas ainda assim eu precisei me olhar no espelho e me reconectar comigo mesma, né? A questão espiritual, a gente, como eu passei isso agora em 2023, 2024, ela, é, ela nos deixa, é, é o que sustenta também, além do esposo, né? Só que nós sofremos juntos a perda. Éramos dois que estávamos, assim, muito mal. Estamos muito mal mesmo, né? A questão da minha neta ir embora, a gente cuidava dela, a gente estava muito próximo e tinha todo, né? E a gente sabe que eles vão, e que bênção isso, né? A gente está aqui para liberar, né? Mas não é fácil. É aquilo que a gente fez isso com nossos pais e eles fazem com a gente, é natural, né? Isso, É super natural. né? O ninho vazio, né? E Ah, muitas mulheres, quando chegam nessa fase do ninho vazio, elas entram em crise porque não sabem lidar sozinhas, né? Não sabem lidar só com seu esposo, com a sua casa, com as suas coisas, porque o ninho está vazio. é bem isso aí. Foi isso que aconteceu aqui. Então, muitas mulheres, elas vivem sobrecarregadas silenciosamente, né, Sandra? Muito, muito. E eu acho que é uma questão meio que cultural, sabe, Carla? A gente foi criada para suportar. Uhum. A Olha, mulher, a mulher, ela foi criada para suportar. E isso é meio que, se a gente for olhar para a palavra de Deus, a mulher veio como uma auxiliadora. Quem é que auxilia? A pessoa só pode auxiliar se ela for forte, forte. né?
Então, a mulher, ela foi gerada com esse intuito também de ser forte. Não De é verdade? ser forte. E aí tem esse estigma, né? Que você não pode ser fraca, de jeito nenhum. Você não pode nem parecer fraca. Tu tem que Ah, estar bem o tempo todo. Mas, às vezes, a gente cansa e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Às vezes não dá certo tudo que a gente projetou, mas tá tudo bem, faz parte, né? Então, mulher, a sobrecarga é grande, né? é verdade. Então, assim, ó, por que que a mulher ela tende a carregar tanto, né? Isso a gente já acabou falando, né? Da família, da igreja, do trabalho, no relacionamento. Ela traz, então, você já disse isso, né? Você já respondeu, já fomos criadas como auxiliadoras, né? Então, assim, o auxiliar ele tem que ser forte, forte e corajoso, né? Forte e corajoso, né? Porque se for só forte, olha, tem até Ai, tem uma piadinha que faz com isso, né? É, a pessoa pede assim, me dê força, porque se me, não, me dê paciência, porque se me der força, eu pego um, né? não vai, não vai. Então, assim, olhando esse contexto, quais que seriam os sinais assim que mostram que a pessoa está sobrecarregada, né? E que já está adoecendo a alma E adoece mesmo, né? agora. Adoece mesmo. Quais seriam os sinais? Um cansaço constante, uma irritação sem motivo aparente. Você percebe que você está diferente, né? Você não está no seu normal, né? Que algo está te pesando, né? Um choro escondido, sabe? Uma sensação de invisibilidade, né? Quando a pessoa se sente invisível, ninguém vê, É, ninguém está me vendo. sim. Porque assim, acaba que a pessoa chega num momento em que ela traz tudo para ela, né? Às vezes nem se trata dela, Aham, nem se trata da pessoa. sim. Não é por causa da mulher, não é por causa dela, mas aí, como ela está nesse. E não é vitimismo, não é vitimismo. É questão realmente do cansaço emocional, do esgotamento emocional, que a mulher acaba, né, sofrendo. Sim. Tá me Olha ouvindo aqui. bem? Sim, estou te ouvindo bem. E eu estava vendo aqui que o Maximinho, isso? Maximino. Uhum. Ele está aqui, seu esposo, né? É, Ah, olha aqui, ó. Que as mulheres foram feitas a partir do osso do marido, é isso aí, né? aí, É, ó, resposta dada. olha só. E ele estava comentando aqui que altera o humor, e altera o humor mesmo. Porque Uhum. nós ficamos. Ele viveu isso contigo, né? Viveu. É a É, questão dos hormônios, né? Existe a questão fisiológica, né, orgânica mesmo. Os exato. hormônios, eles se alteram todos, porque não tem como. Você está ali, você cuida de tudo, você... E a mulher, quando a gente olha para essa questão da historicidade da mulher, né? Até há um tempo atrás, uns séculos atrás, a mulher só fazia a função de auxiliadora, cuidava da sua casa, ajudava a administrar o seu lar, mas ficava em casa. A mulher moderna, a mulher contemporânea, não tem como fazer isso. É, Fora algumas exceções que, graças a Deus, a gente vê que tá. algumas mulheres conseguem, né? Eu tenho minhas noras que hoje estão em casa e eu louvo a Deus por isso, porque elas estão podendo ficar em casa cuidando das crianças, né? Mas não é toda mulher que pode, não é toda mulher que consegue, porque precisa ajudar na renda familiar. Então, Sim, olha, além de tudo isso, ainda existe essa questão da sobrecarga, da responsabilidade, né? exato. Nós tínhamos uma responsabilidade que era criar nossos filhos, educar nossos filhos para a vida, para que eles fossem, né, viver a sua vida. Mas nós temos hoje também uma responsabilidade financeira, porque não dá mais para deixar só no papel do marido, do esposo, né? Então é uma sobrecarga maior ainda. Aí essa mulher traz demandas lá do seu trabalho também, não só da sua rotina em casa. Demandas que tem lá de fora também, né? Fora que ela tem que chegar em casa e cumprir, né? Tipo assim, claro, em conjunto, isso tem um colaborador,
Aí a família começa a colaborar, né? Mas nem sempre é assim. Nem Não, é nem assim. sempre. E aí E o que acontece? Que quando a nossa alma começa a sussurrar e pedindo socorro, o corpo grita, né? é, E os vai. hormônios, a primeira coisa que vai rolar, que vai modificar, são os hormônios. As glândulas, elas sentem, elas ligam, é como se ligasse o estado de alerta, o corpo ele entra em estado de alerta e ele começa a bipar em algum lugar. E aí começa todo o descontrole. E tu desconstruir tudo isso, né? Depois. Você até vai ter que desconstruir isso, trabalhar sobre isso. E ainda Exato. não é assim, olha, não é fácil, né? Mas assim, o importante, né, é que a gente está trazendo muita coisa aqui, gente. Vocês têm que aproveitar, tá bom? É isso É. aí, vamos lá. O que todas as mulheres sentem que precisam ser aceitas o tempo todo para serem valiosas, né? Se sentir valiosa. Eu acho que a gente foi ensinada para isso, sabe, Carla? Verdade. A gente, como mulher, a gente foi ensinada para isso, que a gente precisa, que para a gente ser aceita, nós precisamos ser valiosas, né? Porque assim, ó, só que quando o amor ele vira aprovação, qualquer discordância é rejeição. Ah, verdade. Eu não tenho que ser perfeita para ser amada, eu tenho que ser eu mesma, né? Exato. Tem que ser eu mesma. E o amor tem que vir apesar disso. Apesar Ah, de, né? Eu tenho que ser eu mesma, né? Só que daí o que acontece? Com esse estigma, né, de que nós precisamos ser valiosas para sermos aceitas, a gente acaba se moldando. meu Deus, bem A isso gente aí. acaba se moldando. E a gente se molda segundo o padrão dos outros. Outros para ser aceita. Para ser aceita, né? Para ser aceita. Validada. Se eu não fizer, eu tinha comigo uma necessidade de uma mania de perfeição, sabe? Ah, Mania de perfeição. Se não tivesse perfeito, não estava bom. Por quê? Porque eu sentia necessidade de ser aceita. Tinha que sim. estar, tinha que estar 100%, tinha que ser excelente. Tudo que eu fizesse tinha que ser excelente, porque aí Aham. tudo bem. Mas aí o que isso revela? Revela as nossas feridas interiores, né? As meninas que estão machucadas, que não foram cuidadas, porque a maior parte de tudo está lá na infância. Na infância, não tem como fugir disso. Não tem mesmo. Não tem. Por isso que a terapia hoje ela se faz tão necessária, né? Tem que ligar o meu. Vai apagar isso. Eu já vou ligar. Peraí. Liga, liga, liga. Vocês estão fazendo comentários aí? Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. Vamos ver aqui. A Michelle, olha só. A Andréia Ribeiro também deu boa tarde. Tudo bem, pessoal? O problema é que a grande parte das mulheres são sobrecarregadas porque elas saíram para trabalhar, né? E ainda continuam com o trabalho de casa e o homem, em grande maioria, não quer ajudar nas tarefas. Realmente, eu concordo muito com isso, concordo com ela. Né? E às vezes até a própria mulher não quer, não consegue administrar isso, como eu vou dizer assim, não consegue chegar para o marido para falar. Por quê? Porque ela tem necessidade de ser aceita. Se ela colocar um empecilho, o marido não vai aceitar. Se ela disser que ele precisa fazer isso, entende? E não, querida, você tem todo o direito de ser auxiliada também. Não é porque a Bíblia diz que nós fomos criadas para ser auxiliadoras, não. O relacionamento a dois não funciona só com não é uma via de mão só, né? De uma mão só. Não. Precisa haver essa contrapartida, precisa. E aí, quando a mulher não consegue se expressar, porque tem esse medo, né, de não ser validada, tem dificuldade sim no relacionamento. Né? Mas você precisa encontrar em você o ponto. Olha, quero falar com você que está me ouvindo agora.
Você precisa encontrar em você o ponto onde você vai sentar com seu esposo e falar para ele o que você pensa e o que você sente. E ficar bem, tá? Você precisa disso, você merece isso, né? Eu, graças a Deus, como eu disse, nós tivemos sempre um bom relacionamento. Como a gente trabalha como pastores, a gente sempre andou junto, a gente sempre fez tudo junto. Então, era casa junto, era igreja junto, era visita junto, era tudo junto, né? Então, tinha que ter essa divisão, porque senão, quando eu chegava em casa, se eu chegasse em casa e tive que fazer tudo sozinha, não ia funcionar. Meu esposo sempre foi muito, muito parceiro comigo, até fralda de bebê trocava, levantava à noite, foi muito parceiro mesmo. Para nossa época, isso ainda era um pouco raro. Um pouco raro. Hoje, a gente vê que tem, né? Que tem maridos que já participam mais. É verdade. Mas eu acho que é uma questão de conversar, de sentar, de se organizar, né? Porque eu brinco assim, é uma equipe, é como se fosse uma equipe. Nós É. somos parceiros, né? Eu tenho aqui em casa, como a gente mora num sítio. Então tem as atividades de fora, que são muitas, e ainda tem atividade aqui dentro. Eu ainda tenho as minhas atividades e meu esposo, as atividades, né? O trabalho dele, o meu, e além de tudo, são os pastores, né? Então, gente, não é fácil. E ele, às vezes, ele gosta que eu esteja lá com ele, mas eu também gosto que ele esteja participando aqui comigo. Então, a gente sempre está encontrando um denominador comum para poder. Mas não foi assim sempre. Não foi. Porque eu tinha essa necessidade de ser validada. É. Aí nós tivemos uma mudança, e aí tudo teve que mudar. Deixa eu só fazer uma pergunta de reflexão para as mulheres que estão nos ouvindo aqui, para os homens também, porque muitos homens às vezes passam por isso também. Quantas escolhas na sua vida você fez pensando em você? E quantas escolhas na sua vida foram feitas pensando nos outros, em agradar os outros? É interessante essa pergunta. É uma reflexão. No YouTube, eu estou fazendo uma série pelo canal do Resgate, né? Da Missão Resgate. Eu estou fazendo uma série de 21 dias sobre escolhas. E eu falo sobre isso. E é pouco 21 dias. É pouco. Não sei se eu não vou fazer mais. Mas é muito sério. E o que você falou foi chave. Porque nós escolhemos pelas nossas emoções. Não podemos escolher pelas nossas emoções. As nossas emoções não podem ditar quem nós somos. E se você não está bem, não escolha, não faça nada, porque tudo é uma semente. Verdade. Você não precisa ser cristão para entender isso. Você sabe que a lei do retorno é real. É bíblico, mas todo mundo sabe que é uma lei do retorno. Eu plantei, eu vou colher. E é aqui nessa terra. E não existe outra vida para isso. É aqui e agora, até o fim. Então, por isso, as emoções, nós temos que estar muito bem das emoções para poder fazer uma boa colheita. Exatamente. Então, olha só, a mulher, quando ela chega nesse momento de um esgotamento tão grande e a necessidade de aceitação tão grande, ela acaba perdendo a sua referência interna, né? Sabe? Ela deixa de ser quem ela realmente é para ser alguém que o marido espera que ela seja. Ela deixa de ser quem ela realmente é para ser o que os filhos esperam que ela seja. No meu caso, a mulher, a sogra, eu tenho 2 filhos homens, então eu sou sogra, né, de mulheres. e assim, eu precisei também entender que, porque eu também buscava a aceitação delas e buscava fazer as coisas para agradá-las, para ser aceita por elas. Mas, na verdade, eu sou eu. E tá tudo certo comigo, né? E elas têm o jeitinho delas, tá tudo certo com elas. É uma questão de um respeitar o outro, né? Essa questão de não ter que ficar se amoldando, né? Porque a gente vai construindo, o que acontece? A gente constrói uma vida admirada pelas pessoas, mas aí
dentro vazia. As pessoas pensam, a pastora Sandra, olha só, né? É esposa do pastor Max, tantos anos de ministério, tem um ministério lindo, ela é secretária do Conselho Estadual de Santa Catarina, olha só, né? Mas por dentro, há quase 10 anos, eu estava vazia. Meu Deus. Vazia. Então tinha uma aparência, mas eu não estava bem. Verdade. Né? Então, e falo isso assim sem problema nenhum, sabe? Algumas pessoas pensam que a gente não deve nos tornar tão vulneráveis assim, né? Muitas vezes, mas é verdade. Essa sou eu. Eu não tenho como fugir do que eu sou, né? Hoje, claro, hoje a Sandra já não se preocupa tanto quanto antes com a opinião dos outros. A gente quer um feedback, normal. Mas hoje Normal. eu consigo aceitar uma crítica que antes era muito difícil para mim. Se eu fosse criticada, eu passava dias destruída porque tinha recebido uma crítica. Hoje não. Eu fico pensando, onde é que eu me perdi? O que foi que faltou? O que eu fiz de diferente? Como que eu posso melhorar? Eu uso essa crítica hoje para me né, afirmar. E melhorar. E melhorar, exatamente. Ou não, tá tudo bem. Ou tá tudo bem. E aí eu entendi assim, ó, que quando você vive para ser aceita, você deixa de ser conhecida. Por quê? Porque eles aceitam a imagem. A tua imagem que você passa. Mas conhecida, não. Então, quando você vive para ser aceita, você deixa de ser conhecida, mulher. Deixa que as pessoas te conheçam. As pessoas precisam conhecer essa joia valiosa e preciosa que você é. Que bênção. Olha só, eu sempre falo, né? Eu não quero me encolher para caber nem me espichar. Justo. Isso aí. Para moldar algo, né? Não posso me encolher nem me espichar. Exatamente. Exatamente. Desorganizando. É uma questão de se conhecer, é uma questão de se permitir, é uma questão também de tolerar o outro, entender o outro, baixar a guarda e viver bem. Isso é parte, né? Mas, assim, como as imposições sociais, culturais, até a religiosa, né, contribui para essa perda de identidade. Pois é. Isso aí é forte, né? Porque, assim, ó, a igreja, eu digo assim, às vezes a instituição, porque a igreja... A igreja sou eu e você. Isso. Né? A igreja somos nós. Mas as instituições, a religiosidade, né? A religiosidade, a gente vê tantas mulheres, e eu tenho visto isso porque eu atendo mulheres, não é de faz de conta ou de diz que me diz. Não, elas vêm até mim. E existem mulheres que têm medo até do que o pastor vai dizer se ela tomar certa atitude. Isso não existe, né? Isso não existe. Só que as pessoas têm. Por quê? Às vezes porque o pastor é a figura de autoridade, aí eu já vejo uma outra ferida. Eu já enxergo uma menina, uma criança que teve problema com a autoridade paterna. Que não viveu isso, que não recebeu isso de forma saudável e hoje tem problema com a autoridade. Não se dá bem com o pastor, não se dá bem com o patrão. Tudo que for autoridade, que tiver a questão de posição de autoridade, né? A pessoa não consegue se relacionar. Verdade. Porque faltou uma coisa lá atrás. Verdade, o pastor Max aqui falou, quanto mais original for, isso é errado. Meu Deus, é muito bom. A verdade a verdade liberta. A Bíblia já fala, a verdade liberta. E se eu errei, então eu errei. Exato. Se eu fiz assim, não tá certo. Então, mas eu fiz assim, assume. Eu costumo, até trouxe já pregação sobre isso, que essa é a síndrome de Adão, né? Uhum. A culpada? Sempre o outro. Sempre o outro.
não assume o que faz, Não. né? E Então, nós precisamos, isso já está, infelizmente, no nosso DNA, mico, mitocondrial, esse DNA aí, né? Isso já vem em nós, então nós temos que lutar contra isso. Temos que ser originais, olha só, originais. E isso original. Eu é, acho que é a questão da integridade, né? Você ser íntegro, né? e eu creio que ajuda muito na questão assim de ser também, de não querer ser validado, né? Hum, Essas coisas. Então, a gente pode, né, melhorar isso. A gente vai melhorando assim, sendo transparente consigo. é. Na questão da, na questão da, eu vou trazer aqui a questão religiosa, né? A Bíblia fala o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo parte disso. Eu preciso me amar. Eu preciso. A Bíblia está me validando. E eu preciso levar isso para mim, do jeitinho que eu sou. Ser original, como disse o pastor Max, né? Ser original. Ser eu, ser verdadeira, Isso ser aí. sincera, né? Sim, E parte verdade. disso. Não tem como eu amar os outros se eu não amar a mim mesma. Não tem. Não tem, né? E a questão cultural, ela vem, eu acho assim também como existe um padrão de beleza que a mídia, né, Imposto. impôs e vem imprimindo isso há séculos, eu acho. Séculos, séculos, Né? nossa. Teve uma época que quando as pessoas eram gordinhas, né, o que que diziam? Olha, tá gordo, tá saudável. Tá gordo, tá rico, tá É, rico, tá abastado. Olha só, né? Hoje não. Hoje para você entrar no padrão de beleza que a mídia impõe, que o sistema impõe, tu tem que ser magérrima, tem que aparecer os ossos. Eu confesso que às vezes eu vejo algumas coisas na televisão, Carla, repórteres, que me dá dó daquela mulher, porque é só osso, né? Mas são coisas que a cultura vem impondo. E aí isso também acaba fazendo com que a mulher que se doa, se doa, se doa, se doa, e que não tem tempo para se olhar, para se cuidar, também fique mal, né? com Também esteja sofrendo, né? certeza. Eu passo isso a minha vida toda, porque eu sempre fui. A minha mãe conta que eu nasci com 2,5 kg, mas eu era curtinha e bochechudinha, com 2,5 kg, né? Não tinha muito peso, mas dali para frente só foi ganhando, né? Aqui, ó. Sempre. Então, assim, eu vivo com isso a vida toda. E eu passei por um período em que foi muito difícil a questão de me aceitar assim. Por É quê? horrível. Volto lá na infância de novo, Carla. Uma experiência minha de infância. Nós éramos em duas meninas em casa, depois veio um menininho, né? Mas nós éramos as duas mais velhas e duas meninas. E quando a gente ia sair, com a minha avó alemã, então a gente chamava ela de Oma, né? É a Oma. E quando a gente ia sair, a minha irmã punha as mãos na cintura assim, né? E dava uma voltinha e dizia assim, Oma, quem que é mais bonita? E aí a minha avó dizia assim, não tem mais bonita e nem mais feia, as duas são bonitas iguais. E a minha irmã, imagina, um lenço era pequenininha, nós éramos pequenas. Ela dizia assim, mas eu sou mais elegante. E aquilo veio vindo, ficou printado na Meu, minha memória. Ficou ali no meu inconsciente. Então eu não conseguia me sentir elegante, olha só. que eu estava gordinha. Então, É, isso não tem nada, elegância com obesidade não existe, não tem nada a ver uma coisa com outra. Você pode ser elegante e obesa, com certeza. né? Mas eu não podia, não me dava o direito de ser elegante, porque eu não Não podia me sentir, permitia. Uhum. estava lá, aquela criança, né? E foi através da terapia, através da psicanálise, que foi que eu fui
sabe, desvendando tudo isso. E entendendo que não tem eu estou bem, eu sou gordinha, mas está tudo bem, né? Eu estou só. O pastor Max né, é a fofinha dele, e tá tudo certo, né? Michele E disse aí, irmã sempre sendo irmã. É isso aí, Michele. é isso aí, Michele. Ó, não tem, né? Ai, meu Deus do céu. E isso, no caso, né? Tudo isso, tudo que a gente falou, tanto igreja, social, a questão de você, da infância, esses traumas, né? Tudo gera um impacto, né, Gera. na autoestima e nas escolhas de cada um. Foi isso que Exato. aconteceu contigo, né? Acabou, né, moldando algo em ti, né? Enxergando, e eu sei como é que é isso. Eu passei por isso também, né? Tô aí desconstruindo uma parte aí da obesidade, não é fácil, né? Mas para se aceitar é complicado. É. Por causa do padrão do outro, do mundo, né? E então, Mas é possível, né? é, Complicado, é um caminho difícil, muitas vezes, né? Difícil até de ser trilhado. Sozinho é muito sozinho. mais difícil ainda. Talvez sozinho a gente possa considerar como talvez impossível, mas se É, você estiver acompanhada, se você estiver sendo ouvida, né? E a terapia faz isso. A terapia dá para a gente esse lugar seguro, onde a gente consegue pôr para fora, onde a gente consegue ressignificar isso, né? E então é possível. Não precisa você ficar assim, não precisa você permanecer na situação que está, né? É isso que a sim, gente precisa entender também, que não permanecer na mesma situação é escolha sua. sim, É uma sim. escolha por você. Sempre escolha por nós, né? Então, É. assim, cuidar de si ainda acaba sendo um egoísmo para muitas mulheres. O que que tu acha? Por que que tu acha aí? Tu acha que tem essa... Existe eu acho que foi um estigma também, né? De que quando eu estou olhando para mim, eu estou sendo egoísta. Não. Quando você se torna egoísta, quando você olha para si em detrimento dos outros. Mas você não vai abandonar sua família, seus filhos, seus amigos, suas tarefas, suas funções, você não vai abandonar nada disso para cuidar de você. É, Você isso aí. vai cuidar de você para você fazer muito melhor isso, né? Para você desempenhar muito melhor o teu papel. É primeiro em mim, eu preciso estar bem, eu preciso cuidar de mim. Então, o autocuidado, ele não é abandonar responsabilidades, porque muitas vezes a pessoa pensa, né, eu não vou mais cuidar, não vou mais ser responsável. Não, ele é reconhecer limites. Eu Ótimo. consigo até aqui. Aqui eu preciso dar uma paradinha e cuidar de mim, entende? Saber que não. Se priorizar também, né? A questão de se priorizar, porque muitas vezes a mulher acaba se deixando sobre a última coisa da lista, né? É tudo primeiro, é casa, é marido, é filho, é trabalho, é igreja, né? Tudo, tudo, e ela fica por último. Se der, eu vou fazer minha unha. Se É, der, eu vou marcar um horário lá no salão para fazer meu pé. E na verdade deveria ser o contrário, né? tal dia Não, fixo o lá. dia é meu dia e eu vou cuidar de mim. Eu tenho isso. Eu tenho o meu dia. Tenho uma agenda, acho que até abril ou maio. Aí eu vou Ó, lá e tô reorganizada. E daí eu compilo. Ah, não. Aquele horário. Mas no começo não foi fácil, Sandra, manter o meu horário. Saber que é meu horário, é meu tempo. uhum. Não foi fácil. E Até então, porque o ano passado, a gente eu, se sente culpada, né? mas o ano passado foi uma virada, assim, sabe? Em 2024, ali que aconteceu tudo, eu comecei a fazer isso, sabe? Eu digo, não. E aí, assim, esse ano foi muito mais fácil, sabe? Eu e o meu esposo fazendo uma retrospectiva, né? E eu disse: olha, eu não abro mão de tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque eu amo fazer isso por mim. Exatamente. É pouca ou é muita coisa? O que que tu acha? E ele só riu e eu digo: "Ah, não importa se tu acha se é muito, se é pouca. Eu amo fazer isso e eu não vou deixar de fazer." Uhum. Você sabe que às vezes a gente
sem perceber, a gente anula os nossos pequenos desejos. Por exemplo, e não é que os outros não querem fazer a sua vontade. Vou dar um exemplo aqui. O casal sai para ir... O casal e os filhos, vamos colocar 2 filhos. Sai para ir comer alguma coisa fora, né? Aí o marido pergunta para a esposa, o que você quer comer? Ah, você que sabe. Aí os filhos, eu quero isso, eu quero aquilo. E o pai diz assim, então vamos comer isso, vamos comer aquilo. Mas, na verdade, você não queria comer aquilo. Não teve a coragem, né? Não, exato, e tá tudo bem, você não tem problema. Não, hoje eu queria comer uma pizza. Mas eu tava com vontade de comer um X. Então você come um X e eu peço uma pizza. Entra em... tá tudo certo. Ou então, pega o teu X aqui e vamos lá na outra pizzaria que eu mando fazer uma pizza para nós e vamos para casa comer em casa. Você come teu X, eu como minha pizza. É isso aí. Tudo bem. E você não se anula. E isso não é... tem uma coisa diferente com relação a uma palavra que às vezes a pessoa... você é muito individualista. O individualista, ele exclui o outro, ele exclui mesmo. Exato. Essas diferenças, né? Autocuidado, saudável e o individualismo, é o que tu tá falando aqui. E daí o autocuidado, ele faz o quê? Ele te inclui, porque você também tem vontades. Sim, verdade. Então é uma questão assim, tudo de... E claro, essas questões de relacionamento, quando a gente fala numa live aqui, tem mulher que pode pensar assim, mas eu vou ter que mudar tudo lá em casa, então, vou te aconselhar uma coisa, não muda tudo de uma vez, não. Não. Vai devagar. Primeiro se conheça, busque se conhecer, né? Busque se conhecer isso. Aí eu falo, não como pastora, até porque eu falei no início que há 36 anos eu sou pastora, mas agora há 1 ano e pouco estou atuando como psicanalista, né? Terapeuta. E por quê? Por que eu fiz isso? Porque eu, quando precisei, eu fui muito bem acolhida. E foi ali que eu me encontrei. Então eu entendi que o evangelho sozinho não dá conta. Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. E não tem como. Separar. Não tem como separar. Não tem. Como pastora, a gente alcança o espírito, sim. E às vezes a pessoa muda até de comportamentos com o seu corpo, né? Através do evangelho. Mas as nossas emoções, essa caixinha tão bem guardada, às vezes as 7 chaves, que a gente não quer abrir para ninguém, como pastora eu não tinha como acessar. Então hoje a psicanálise me dá isso, a terapia me dá isso, né? Essa possibilidade de estar descortinando algumas coisas, né? Para que as mulheres passem a se conhecer melhor. E aí você se conhecendo, você consegue também ser melhor esposa. Exatamente. Tudo fica bem. Volta. O entorno. Tudo fica bem, né? E olha todo mundo bem. Achei tão legal o que o André, aqui o Alex falou. Boa tarde. Eu sempre procurei entender e compreender minha esposa. Sempre nos ajudamos em tudo. Estamos casados há 17 anos e sempre nos ajudamos na tarefa de casa. Sempre juntamos tudo, dividimos tudo. Olha, Alex, parabéns. Parabéns, parabéns. Que bênção, que bênção. Isso é muito depoimento. Que bênção, porque isso é super importante. Eu vejo em casa, a pastora Sandra vê aí com o Max, o quão é importante. Eu creio que tem mais pessoas que, né, já estão vendo, né, e fazem isso, né, e se não conseguem, busquem ajuda terapêutica. A Michelle, vocês atuam como terapeutas gratuitamente ou a gente cobra? A gente cobra. Eu cobro. Nós temos uma clínica aqui que é o Semente de Cura, que faz beneficente, mas tem um valorzinho. Depois a gente pode conversar, pode chamar a Sandra também para valores, sem problema. Depois a gente conversa sobre isso, mas a gente investiu, né, gente? Eu tenho 3 anos aí
4 anos quase de estudo, a Sandra também. E agora estou pós, fazendo a pós também, então sempre tem investimento, né? Sempre tem investimento, eu já fiz, a gente faz pós, estou fazendo mestrado, a Sandra também vai fazer mestrado, né? O ano que vem, e é isso aí. Olha só, o Alex, ele decidiu fazer psicoterapia cristã para ajudar os outros. E, olha, Alex, mas que bênção a se tratar, buscar cuidado e vejo muitos. Meu Deus, eu creio que você, né, na área da psicológica, eles precisam sim. Alex, parabéns mais uma vez. Parabéns por se posicionar como um homem de Deus para ajudar essas pessoas, porque os homens têm muita resistência, Alex. Essa resistência é complicado, né? E graças a Deus, né? Eu vejo assim, ó, por mais que o meu marido é todo auxiliar, chegou nessa parte em 2023, não foi fácil, mas ele se permitiu, sabe? Ele se permitiu ser tratado também. Então, isso assim, ajudou em tudo mesmo, para nós aqui. Então, eu vejo assim, continua, Alex, continua. Se especializa, vai adiante, que você vai ver o quão bem você vai fazer, né? Vamos fazer aí o Alex, chama aí no privado para nós fazer uma live, né, Sandra? Imagina fazer uma live com um homem que quer ajudar outros homens, é raro, né? É raro, é raro. E eu fico bem feliz, sabe, Alex, por você ter esse posicionamento, né? Porque a gente percebe, ajudando as mulheres, a gente percebe o quão grande é a necessidade dos homens passarem pelo processo também, né? E eu tenho uma frase que eu penso comigo assim, voltando à questão bíblica, né? Se você é templo, por que é que você trata a tua alma como o último lugar na fila? Né? Tipo assim, o que precisa, se você é templo, a tua alma precisa estar aqui, ó, as tuas emoções precisam estar aqui. Equilibrado. Templo do Espírito Santo, né? E nós precisamos disso. Então, muito, muito bom, Alex. Parabéns, viu? A Michele está dizendo que está começando o curso. Ótimo, Michele. Ótimo. Siga firme. Siga firme. Não desiste, gente. Por favor, não desistam. Vocês não têm noção da preciosidade que é o conhecimento. Vai libertar vocês, primeiramente. Vai trazer uma restauração em vocês, assim, e aí vocês vão poder ajudar mais pessoas. Isso vai ser tremendo, gente. Digo por mim. No começo não sabia para onde ir. Mas depois a gente começa a se encontrar, né? Você vai buscando mentorias aí, mentores, e tem pessoal aí que faz, eu também faço mentoria, e tá tudo certo, pessoal. Vão atrás, não se fecha. E abram, né? Buscam começar e terminar, porque, olha, vocês vão longe. Vão ajudar muita gente. Principalmente dentro de casa. Gente, começando com o teu mundo. É o teu mundo que tem que mudar. É esse mundo aqui, porque vai mudar tudo que está em volta. Exatamente. Ajuda a transformar tudo, porque você começa a ter um olhar diferente. O conhecimento, ele realmente muda a história das pessoas. Olha aí, o Alex falou da necessidade, né? De fazer psicoterapia cristã. Vai fundo, Alex. Vai fundo, estuda, se dedique, não pare, sabe? Não pare, porque assim, ó, nós somos, nós vivemos em construção. A partir do momento que a gente nasce, na verdade a epigenética fala que desde o tempo que nós estamos lá no ventre da nossa mãe, existem já coisas que vão passando no nosso DNA, né? Não é só fisicamente. Não é só fisicamente, é tanto espiritual quanto emocional, né? A nossa alma. Então, e aí você faça a psicoterapia cristã, depois busque mais, se aprofunde mais, vai para a neuropsicanálise, por exemplo, né, que ela fala tanto da questão da plasticidade do nosso cérebro, do quanto nós podemos desenvolver e crescer. E eu vejo que hoje, agora indo para um pouquinho da neuro, né, eu vejo que hoje, Carla, parece que as pessoas elas estavam
o ser humano estava se estagnando. Verdade. Estagnando. Travando. Travando. É como Então, se fosse hoje, um hardware, né? Tipo assim, um computador travado, travado. Deu um né? bug. Não envolve, não anda, não. E quando a pessoa começa a fazer terapia, né, a se conhecer, a permitir, né, permitir que também, porque como nós falamos, tudo acontece lá na infância, né, que as nossas memórias, permitir acessar as memórias, né, e isso vai fazendo com que você consiga ressignificar. Você não vai mais lembrar com dor, vai lembrar de outra forma. Tá ali, existiu, faz parte da tua história, mas é só isso, é só a tua história, não define quem você é hoje. Então, tudo isso, quando você consegue ajudar as pessoas a encontrar esse equilíbrio, Alex, é apaixonante, você vai gostar muito. Verdade. Vai seguir adiante, né? Então, queridos, aqui, vamos lá. Vamos para mais uma parte aqui. A gente falou até um pouquinho por que é tão difícil a mulher se ver como realmente é, né? E como a gente pode romper esses padrões, a gente já até falou um pouquinho, né? Já. Por causa da essência, dos valores ali, né? Eu acho que como romper esses padrões, né? Essa parte aí, acho que é a mais. A gente até falou antes um pouquinho, pegando esse gancho que a gente falou dos padrões impostos, vou pegar um gancho e falar aqui, que coisa séria, né? Até aí vira um padrão até para os homens, né? Olhar para as mulheres, né? Sim, sim. Né? E aí isso que traz essa questão da validação, muitas vezes, né? Que a gente fica gritando ali porque a gente não tem um padrão que é imposto pela sociedade. E que não é nada saudável, né? Nada saudável. Porque é triste, né? E como que a gente deve fazer para romper isso? Qual que essa, né? Sem perder essa essência e os valores, a questão do teu exemplo ali que você passou para a gente, né? Já traz uma eficácia, assim, já traz uma direção norte. Mas o que teria para falar um pouquinho mais sobre isso? Eu acredito que é buscar o autoconhecimento, né, cara? Sabe? Ótimo. Buscar se conhecer. Porque, É assim, a chave, né? é a chave. É a Acho, chave. A autoaceitação, até acho que foi o Max que colocou aí nos comentários, eu vi agora há pouco. A autoaceitação é a chave da virada. é E verdade, ele você, colocou, acho que eu acabei não falando. e você só consegue aceitar aquilo que você conhece. Não é aquela mulher que você idealizou, Ah, né? É aquilo que você conhece, aquilo que você é. verdade. E assim, ó, como cristãos, a maior validação a gente já tem, que é a palavra de Deus, que ele nos tem como filhos amados, né? Então, a maior validação a gente já tem. O que a gente precisa é buscar, assim, o autoconhecimento, é se perdoar, sabe? Largar a mão de ficar carregando culpa sobre tudo, né? Essa mochila. É um xiste, né? Você acaba fazendo isso, porque tudo, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Mas não é isso, é uma questão de você se aceitar. E você entender que, assim, apesar das tuas falhas, Deus te ama do jeitinho que você é. E que as pessoas também vão te amar quando você passar a se enxergar realmente como você é. É verdade. Sabe? Quando você se der o devido valor. O autêntico. O O original. original. Exatamente. O autêntico. Seja original. Acho que o pastor Max, ele trouxe assim, essas duas chaves, assim, que foram a chave da live. Seja original. É uma questão, se você não precisa. Se eu fosse dar aqui um recadinho, vou deixar aqui para as mulheres. Uma sugestão. Isso. Você não precisa se anular para ser amada. Isso é um padrão saudável. Exatamente. Esse é o padrão saudável. O que a gente acabou de falar aqui é a questão de saúde. É um padrão saudável.
E aí, Não, eu não tenho como. Saúde mental, ela tem que vir em primeiro lugar. As pessoas hoje correm, né? Correm, se exercitam, fazem isso, faz aquilo, faz dieta do ovo, faz dieta da proteína, faz isso, faz aquele outro, mas a mente, como é que diz como diz o ditado, Deus nos acude, né? Deus nos socorro. acuda, socorro, porque a mente não está bem. Então, tipo assim, eu faço essa dieta, eu vou, eu corro, faço isso, faço aquilo outro, porque a influencer tal faz assim, porque o fulano de tal faz assado. E você vai ver, essas pessoas às vezes são vazias por dentro. Elas Com só têm aquela imagem, né? Aquela imagem que está ali sendo todo dia na tela do Instagram ali, todo dia aparecendo, aparecendo, todo dia ali. E há pessoas que se baseiam nisso. Não, minha querida, não se anule, busque se conhecer, se ame, se valorize. Tá? Você é preciosa. Hein? Olha só, essa aqui foi a pergunta final. Você falou sobre a pergunta final, né? Que o primeiro passo que a mulher pode dar hoje é parar de se anular e começar a se reencontrar. Justo. Exatamente. Eu tenho esse problema, Carla, de adiantar um pouquinho as coisas. Não tem problema. Não, mas é assim, ó. Olha só, eu quero ver se a tua mensagem final, assim, o que que tu teria para dizer para nós, assim, dessa live. Eu sei que você já falou tanto, tanto, mas agora compilar tudo isso para encerrar, né? E, e assim, nós vamos finalizar para não ficar tão extenso e eu poder salvar essa live maravilhosa, porque isso aqui não tem como deixar perdido. A outra live, ela se estendeu demais e eu não consegui gravar. Ah, então, Eu não consegui. então vamos dar um arremate aqui, né? Vamos dar um arremate aqui nessa questão. Eu acho que a gente mergulha muito nos papéis, né? O papel de cuidadora. Agora, por exemplo, eu estou vivendo um outro momento. Depois que viemos para Chapecó, nós temos a minha sogra, né? Que há 10 anos 11 anos agora faz que a gente está cuidando dela. E agora, um ano atrás, a minha mãe veio morar comigo. Então, eu tenho mais um papel, que é a de cuidadora. Mas, às vezes, a gente acaba mergulhando tanto nesses papéis, a cuidadora, a pastora, a esposa, a mãe, até a avó, né? Eu tive que entender que, com relação aos meus netos, quando eu dizia, porque na terapia eu disse um dia, eu sinto saudade dos meus netos. Mas, na verdade, os meus netos, eles são apenas os netos. E o que eu estava sentindo saudade era o quê? Dos meus filhos, quando eu tinha a idade dos meus netos. Porque isso eu vivi, então eu podia ter saudade. Você não tem saudade do que você não vive, né? Então, eu fui entender isso, né? Então, esses papéis, a gente acaba mergulhando tanto nesses papéis, a profissional, a serva, né? E a gente acaba esquecendo quem a gente realmente é. Antes de tudo, filhas. Filhas de um Deus vivo. Verdade. Que como mandamento dele nós temos, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu não tenho como dar. Eu acho que esse é o tema central. Eu não tenho como me doar na vida de alguém se eu não estiver bem. Né? Eu preciso primeiro em mim, para depois através de mim, eu preciso estar bem. Como é que eu vou atender o meu esposo, meus filhos, dar o meu melhor para os netos? Agora eles vêm, a gente fica brincando. Eu estou desde o mês de novembro com uma dor atrás do joelho, porque eu brinquei de cavalinho com a minha neta, né? Assim, perna cruzada, coloquei ela no meio na minha perna e fiquei fazendo cavalinho com ela. Estou desde novembro com essa dor aqui. Mas olha, é uma dor tão gostosa, porque toda vez que eu sinto, eu tenho aquela memória daquele momento que eu vivi ali com ela. Né? Então, assim, é viver de forma integral, sabe? Intensamente, né? Hoje. Viver tudo. A vida é tão curta. Muito, Né? muito. A vida é tão curta, a gente tem tão pouco tempo aqui.
embora que, graças a Deus, a gente está se preparando para a eternidade, né? Mas a gente tem tão pouco tempo aqui, vamos viver bem, vamos fazer valer a pena, né? Sim, Vamos ser plenas, vamos ser felizes, né? E dessa forma a gente vai transbordar na vida dos outros. verdade. De outra forma, não tem como. Não tem. Não tem como mesmo. Nossa. Casulo, eu costumo pensar assim, ó, que casulo é só um lugar para você ficar um tempo, mas para depois você florescer e desabrochar. Não Isso. tem como, né? O próprio profeta fez isso, foi lá para baixo do zimbro, ficou um tempinho lá, né? Então, a gente sabe, mas depois ele teve que ir, ele teve que andar, né? Ele teve que ir. E a gente precisa também. Às vezes, então, casulo e deserto não é lugar para nós morar, é lugar para a gente passar. Passagem. E às vezes, minha querida, o teu deserto tem sido tão grande, tão extenso, tão austero com você mesma, saiba que existe um lugar seguro para você. Verdade. Existe um lugar seguro para você abrir o teu coração, para você trazer as tuas demandas e você se conhecer e se reconectar consigo mesmo. Aquela mulher que se esqueceu de si, volta para si. E a partir daqui, vive um novo momento na sua vida. Vai viver o melhor momento da vida. Eu nunca, é uma experiência inexplicável. Só a gente que tem vivido, que se permitiu fazer isso, a gente pode falar. Eu falo assim, ó, de boca cheia, que eu tenho me permitido viver coisas que eu achava que não quer viver. Viu só? Aí você fala, sabe por que eu não vivi antes? Ah, nem maturidade tinha para viver. Não passava nem na mente. Não passava. E vocês estão tendo oportunidade e conhecimento hoje, os mais novos, né? Nós que já somos 50 a mais, né? 60 mais. 60 mais, entende? Vocês têm essa oportunidade de ser mais maduros, de ter oportunidade, porque as gerações agora que elas estão vindo mais debilitadas e mais necessitadas ainda de auxílio na questão emocional. Então, é uma quebra que acontece. A minha internet está oscilando porque está um chuvão agora aqui na minha cidade. Deu para escutar. Mas eu vou falar só aqui que o Alex tá. Os homens hoje estão a mil aqui, né? A Michelle e os homens, né? A Michelle foi aqui mais, né? E os homens aqui. Como ele tá líder do Ministério de Homens da igreja, ele viu a necessidade de fazer terapeuta cristã. Parabéns, isso mesmo, é ver a necessidade e ir atrás, não é só, né? O conhecimento vai libertar. E olha só, o pastor Max a mil aqui, né? Pastor Max, ter um dia de cada vez é a forma de deixar a vida mais leve. É exatamente, eu ia falar essa frase. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. A Filadélfia de Canoas, até ela foi muito atingida pela enchente aqui o ano passado, o ano 2024. Na quinta-feira, nas quintas-feiras eles proporcionam, falam da alma. Ai, que legal. Achei muito lindo o trabalho deles. E com isso, depois do culto ali da palestra, né, que eles as pessoas podem se separar em grupos e podem ir para um outro, se aprofundar mais. E aí tem, tipo, tantos meses ali que eles vão trabalhando ali, eles abrem o coração. Que coisa boa. A líder que abre o coração para terapeutas, enfim, pessoas especializadas, para ir trabalhando tanto a parte emocional como a espiritual. Que legal. Então, assim, muito legal. Fui no ano passado convidada para participar de uma formatura. Eu fiquei muito feliz, fiquei impactada. Louvei ao Senhor Jesus por uma igreja que tem essa visão, né? Eu acho bonito ter, né? Então, assim, eles não cuidam só do espiritual, eles também cuidam da parte. E aí, a frase, a característica deles é dia de cada vez.
Tá falhando aqui, tá cortando um pouquinho, picotando aqui. Então, queridos, deixa eu encerrar aqui a nossa live. Então, muito obrigada mais uma vez, pastora Sandra, muito obrigada. Podemos fazer mais lives. Tem muito assunto para a gente fazer. Poderemos fazer aqui sobre casais. Ótimo. Uhum. Também, né? Vamos ver outras demandas pastorais. Vamos, estamos juntos. Né? Vamos falar um pouquinho mais, né? Né? Então, se você quer acompanhar os nossos conteúdos, né? Siga na nossa página, tem também o polo não me lembro o nome, desculpa. Chapecó. Chapecó, isso. Santa Catarina, isso. Né? Então, assim, gente, muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui, muito obrigada por participar, por se envolverem, vocês hoje foram magníficos, né? E até a próxima live. Nós vamos ter uma live aqui daqui uns dias e eu vou estar passando para vocês. E aos interessados em fazer live, me chamam, né? Os alunos aí, estamos abertos a fazer live. Queremos conversar, queremos compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu. Tá bom? Um beijo no coração para vocês e até a próxima, queridos. Tchau, tchau.